Café com o Jota, na Rádio Web Metrópole. Uou, estamos de volta! E olha quem está comigo. Ela, a nutricionista mais do batom vermelho. Acabamos de tocar aí. Como é que é? Batom de cereja, menino. Acabamos de tocar aí há poucos instantes, tá vendo? Parece que estávamos adivinhando. Que alegria, hein? É, isso aí. A intuição feminina é coisa fantástica, gente. Não tem... A gente dá tudo certo. E estamos com ela aqui, Franciele, que está aqui mandando os contatos. Pode mandar, Franciele, fique à vontade. Enquanto isso, eu vou responder aqui. Todo mundo já entrar aqui. Muito maravilhoso. Veja, Antomária está perguntando, cadê o café da manhã? Antomária, minha querida, hoje a garrafa quebrou, o leite derramou e o café não se fez. Hã? Justo hoje. Tá vendo? Franciele não acredita. Franciele não acredita. Mas são coisas da vida. Programa ao vivo é assim. Se não fosse ao vivo, fosse gravado, a gente dava uma pausa e pegaria uma garrafa, né? Lembrando que a vaca não dá leite, você tem que tirar. Bom, e aqui nós não... Café não precisa de água. Tá vendo? Tá vendo? Ai, brincadeira. Pois é, que alegria. Dito isso aqui, tá, já respondemos a nossa amiga Antomária. E vocês que estão aí nos acompanhando, mande aí a sua pergunta, porque senão eu vou deixar aqui Franciele maus lençóis. Porque eu tenho cada pergunta, rapaz, que não tá escrito no gibi, não. É mesmo, eu tô brincando. A gente tem que criar o pânico aí no pessoal. Olha lá, tá todo mundo rindo. É claro, tem que criar um pânico aí. O Gerson disse bom dia e tal. Alana Pop, já tocamos a sua canção. E vamos pro que é bom, né, vai? Depois de batom de cereja, depois de mandar aí os negócios pra todo mundo. Bom, você vai mandando aí, viu, querido? Se não mandar, vai ficar sem dúvida. Mande, aproveite, pergunte logo tudo. Pergunte agora o cálice para sempre, só que não. Franciele. Cálice para sempre, porque a gente não vai responder depois. Sim, vão sim, sabe por quê? Porque eles vão procurar o seu endereço lá na internet e vão marcar consultas contigo. Arroba, né? O famoso arroba. Vamos lá, fazer umas perguntinhas. Isso, não, coloca aí onde é que o pessoal pode te encontrar. O arroba é Franciele Souza Nutri, bem... Isso, onde você está fazendo as suas entrevistas, as suas consultas? Você consulta que fala? Atualmente, o consultório fica no bairro Atalaia. Atalaia. Diga lá o endereço para o pessoal que nós vamos recortar e copiar depois. Né? Entra em contato lá pelo arroba que a gente coloca lá tudo bonitinho. Muito bem. Numa clínica, lá na Clínica Dermavita, que eu atendo atualmente. E aí é só vocês entrarem em contato, que tá tudo certinho. Tá vendo? Você não precisa se calar, não. É só ligar lá pra Franciele, entrar lá no arroba. Tem um linkzinho do WhatsApp, tudo certinho. Show! Tá vendo? Hoje nós não sofremos Temos mais. a facilidade, né, do eletrônico. Eu quero dizer pra vocês que estão aí nos assistindo que a Franciele a gente se conheceu em 2018, não foi? Lá no café... No último ano da faculdade, inclusive. No café com RH. Gente, eu fui pro café, pro RH, sem currículo. 2 aleatórios. Eu fui de curiosidade também, pra ver como que era. Não, eu confessei pra Franciele lá que eu só fui pra saber se realmente teria o café. Foi. Isso é verdade. Tá vendo? É a dinâmica. Isso é verdade. Teve uma parte que falaram que a gente tinha que se apresentar pro outro, alguma coisa assim, não foi? E a gente começou a conversar, e você veio aqui por quê? Não, então eu vim porque, né? Eu queria ver se realmente ia ter um café. Ficou satisfeito com o café? Sim, claro, né? E ainda mais de conhecer, né? Franciele, também a Rayane, né? Foi legal muito mesmo. Bom. E sem contar outras pessoas, tava cheio de... Rapaz, eu tava desempregado na época e se eu quisesse arrumar emprego ali era o local, porque tava só os RHs, maluco. Só eu perdido lá no meio, se liga? Nós, né? Eu também não sou RH. Nem era RH. Fui lá na curiosidade e estávamos lá os 2 perdidos, assim. Mas foi bom para fazer contatos. Claro, foi excelente. Carol também, a gente conheceu lá. Justamente, tá Carol, vendo? Que é uma RH super ativa. Já conversei com Carol em outras situações, ela já me procurou em outras situações, inclusive.
geramos contatos. Muito Tá na bem. rede e é isso. Show de bola. Franciele, então, em 2018 você estava no último ano da faculdade. Aham. Era nutrição? Sim. Ah, muito bem. Fechando ali já nos 40 segundos do segundo tempo. Muito bom. Exatamente, tirando o pezinho da faculdade. Certo. Agora vamos começar, né? Agora vamos começar de verdade. Depois da introdução. Vamos ver o que a gente tem agora. Franciele, já teve o tempo que as pessoas morriam de fome. Hoje elas morrem porque estão obesas. Sim, né? mas a gente tem fome ainda, em alguns casos. Tem, sim, mas em compensação é bem menor do que já foi um dia. E a pergunta que eu quero te fazer é: a obesidade é um fator das pessoas não saber se alimentar bem ou tem algum outro caso? Então, a gente costuma dizer, olha, me lembrando para vir, tá vendo? A gente costuma dizer, né, o que a gente tem na ciência é que a obesidade, ela é multifatorial. Então, ela não é só decorrente da alimentação. Tem esse ângulo da alimentação, que é a parte que a gente consegue trabalhar de forma mais fácil, digamos assim, mas tem também fatores hormonais, genético. Tudo isso já vem, a parte genética principalmente, né, já vem com a pessoa já nasce predisposta a desenvolver uma obesidade, por exemplo. Por isso que a gente tem também crianças, né? E aí o que a gente faz? Quando a gente entra com o externo, que é a nossa alimentação, esse não vem de dentro, por isso que a gente está dizendo que é o externo, a gente às vezes, na maioria das vezes, na verdade, a gente está aumentando, né, essa predisposição que a pessoa já tem, que a criança já vem, que a criança já tem, entendeu? Uhum. Então é isso que acontece. E aí a gente tem números alarmantes, né, atualmente, e a gente tem sempre aquela questão do equilíbrio, né, que em algum momento a gente perdeu. Porque realmente, como você falou, a gente veio de uma escassez, digamos assim. Nós, enquanto seres humanos, a gente tinha muita dificuldade de ter acesso à comida antes. E hoje não. Hoje a gente passa no supermercado, na mercearia, no lado da casa, na lanchonete, qualquer lugar, é tudo muito, muito fácil. Então, isso com certeza influenciou na evolução da obesidade, mas ela é multifatorial. Uhum. Inclusive, eu te fiz essa pergunta porque tem um cara aí que está estourado, né, entre aspas, best-seller, né, que é o Yuval Harari. E ele diz isso. Gente, a gente come desesperado porque tem uns genes aí, nosso, que do tempo da pedra, que para você encontrar comida era muito escasso, então você tinha que, quando achava comida, comia o mais rápido possível, na maior quantidade possível. Ele diz isso. Sim, isso então isso tem alguma essa verdade? Relação, sim, tem essa relação. Não especificamente no gene, né? Porque gene tá lá dentro do nosso DNA, eu acho que eu né? trouxe isso aí só para... né, porque eu não encontrei a palavra certa. Não especificamente isso, mas tem realmente essa relação no processo evolutivo do homem mesmo, né? Quando a gente para falar de evolução, a gente veio para um mundo como visitante, digamos assim, né? A gente hoje domina, mas a gente chegou e a gente tinha aquela dificuldade mesmo de caçar, de procurar, os homens saíam e passavam o maior tempão procurando o alimento para voltar, para preparar, e aí todo mundo comia, todo mundo passava aquele tempo de descanso para depois procurar de novo. Tinha realmente essa dificuldade. E hoje não, hoje é tudo muito fácil. Então a gente gente evoluiu em muitas coisas, mas intrinsecamente a gente tem ainda aquela mentalidade, digamos assim. Sabe? A gente evoluiu, mas o nosso cérebro meio que não acompanhou, digamos assim. E a gente ainda tem aquela mentalidade de eu preciso comer agora, porque, né? Eu não sei se amanhã eu vou ter, mais ou menos isso que funciona dentro da gente. E por isso que também a gente leva a obesidade para um fator emocional, muitas vezes. Que aí vai entrar realmente o contexto que a pessoa vive também. Como que é o contexto de trabalho, de rotina, de horário de chegar, de horário de sair. Tudo isso vai influenciar também no seu comportamento alimentar, que é, inclusive, uma das matérias, uma das partes mais estudadas na alimentação hoje, é justamente o comportamento alimentar. Porque descobriu-se mais recentemente que o comportamento alimentar influencia muito mais do que a própria alimentação. Então, quer dizer que você está me dizendo que quando a pessoa não tem um horário regular, ou seja, ela não tem uma rotina assim bem certa. Deixa eu ver se é isso. Porque, veja, tem umas pessoas que comem 2 vezes, 3 vezes no máximo, isso. E elas são fortinhas,
né? Elas estão acima do peso. E aí, eu já ouvi teorias das pessoas dizerem assim, não, ela tem isso porque ela não come nas horas certas. E você está me dizendo também que ter a rotina é muito importante. Sim. Não necessariamente você precisa comer todos os dias exatamente naquele horário e tal. Mas o que acontece? Se você se alimenta, por exemplo, 3 vezes ao dia, e aí você tem aquela rotina certinha, né? Café da manhã, almoço, janta. Sempre naqueles mesmos horários. O seu corpo ele já está programado, digamos assim, para aqueles horários. E aí você, por algum motivo, aconteceu algo num dia específico e você precisa passar do horário do almoço, digamos assim. A probabilidade de quando você for comer, você estar com mais fome, ou pelo menos com a sensação de mais fome, é maior. Se você tentar lembrar de algum momento que isso já aconteceu, quando você chega lá, você já está vendo a luz, digamos assim, né? A fome já está lá nas alturas. E aí, você perde também um pouquinho a questão da seletividade. Às vezes, você deixa de comer algo mais saudável, porque você passou do horário, então você quer comer. Você já não está mais preocupado com o que você vai comer, entendeu? Você já vai ali, o que aparecer na frente, eu quero. Quantas vezes não acontece da pessoa tem um horário, e aí não consegue chegar em casa, e no meio do caminho ele compra um lanche? Sim. Você não vai procurar salada no meio do caminho, vai? Pronto. E aí, quando ela faz isso, ela não tem mais a mesma fome quando vai comer. Isso. E aí, se você ficar repetindo isso várias vezes, isso que era para ser uma exceção, de vez em quando, se torna seu hábito. Toda vez que você sai, você passa no meio do caminho e compra um lanche. E aí você chega em casa e come um pouquinho ou come de qualquer jeito. E aí a sua rotina se torna o lanche. Isso. Qual foi o mito que você descobriu quando você estudava lá? Coisas que eu acreditava e assim que eu achava piamente que é aquilo ali e que depois a gente vai vendo, né, evoluindo. Por exemplo, esse comer de 3 em 3 horas. É mito. Na prática clínica você vê que não é exatamente assim. Seria muito fácil se fosse só comer de 3 em 3 horas para todo mundo. Muito fácil. Ajuda para muitas pessoas, para essa questão da rotina, sim. Mas eu tenho pessoas que comem 3 refeições e eu tenho pessoas que comem 6 refeições por dia. E dá para fazer um equilíbrio nas duas situações. E aí, quando eu saí da faculdade, por exemplo, eu achava que todo mundo tinha que comer de 3 em 3 horas. Inclusive, eu saí, né? Uma maquinazinha de 3 em 3 horas, entendeu? E aí a gente vai vendo que não é bem assim, né? Esse foi um dos mitos, assim, que eu lembro que foi mais... que marcou mais para mim, sabe? Que eu tinha mais essa expectativa de que realmente fosse assim. E não é. Na verdade, a gente parte do princípio do comportamento humano. Não tem nada que a gente, a não ser que seja realmente ciência, que seja DNA, que você diga que todos vão ser assim. Não tem como. Rotina de horário, preferências alimentares, tudo isso vai mudar de pessoa para pessoa. Não tem como ser tudo igual. Eu não posso passar igual para todo mundo. Porque beleza. nem todo mundo vai seguir. Eu tava vendo que você, assim, bem diferente no sentido que você não fala bem assim, não para de comer pão. Não, cuscuz nem sonho. Não. Então, conte mais para nós sobre isso. Isso aí também foi um mito, digamos assim, que é porque a gente sai, na verdade, com aquela ideia de que emagrecer é consumir menos do que você gasta. Não deixa de ser isso. Mas não é só isso, é muito além, entendeu? É aquela coisa da gente olhar para o prato e a gente, pelo menos hoje, a gente olha para o prato e a gente tem aquela mentalidade de olhar e ver nutriente. A gente olha e a gente quer imaginar ali se tem vitamina C, vitamina A, não sei o que, não sei o que. E pelo menos na minha percepção e de muitas pessoas que eu converso da área, isso também acabou influenciando muito na nossa rotina. E isso acabou abrindo portas para que as pessoas digam que o vilão é o pão, que o vilão é o carboidrato, que não deixa que o carboidrato e o pão é a mesma coisa, mas tipo, as pessoas vão dando nome, né? Porque há um tempo atrás, se você fosse conversar com alguém na rua, raramente a pessoa iria saber o que é carboidrato. Hoje as pessoas chegam para mim no consultório e falam: doutor, é verdade que a gente não pode comer carboidrato? E se eu perguntar assim, o que é carboidrato? Ah, não é pão? Tipo assim... Não tem aquela definição do tipo do carboidrato, nada disso. É tipo assim, não é pão? Ou abre caixinha de pergunta no Instagram. Aqui sempre vem, clássica, sempre vem. É melhor pão ou tapioca? Mesma coisa. Eu vi isso. Maria e João. João. Mesma coisa. O que é que vai influenciar? Quantidade e o que você acrescenta em qualquer um dos dois. O que é que você coloca?
Se você coloca um ovo, se você vai colocar só manteiga, se você vai colocar queijo, isso é que vai influenciar nos dois. Mas em questão de valor calórico, praticamente a mesma coisa, dependendo da quantidade que você coloque. E aí a gente pensa em um pão para 3, 4 colheres mais ou menos de tapioca, vai ser a mesma coisa de calorias. E muito, muito parecido na composição, mas a gente tem essa preocupação, porque mais recente, e você veja que a tapioca, né? Mas a gente trouxe ela agora para, tipo, 2020, mais ou menos, para cá, como se fosse um super alimento, e o pão não. Porque o pão tem o trigo e agora o pão se tornou perigoso. E aí a gente vai para essa parte já do glúten. Do glúten. Não fale do glúten. É uma coisa glúten, que cria muita dúvida nas pessoas. Quem que não pode comer glúten? Quem tem alergia, que é o celíaco, ou a pessoa que tem intolerância a glúten. Só isso. Que tem intolerância. Se você não tem nem alergia, nem intolerância, nenhum desconforto de comer glúten, problema nenhum de você consumir glúten. Você sabe que vai ter outras pessoas assistindo isso, tá ligado? Sim, sim. Eles podem não estar aqui, mas fica aí lá salvo e nós vamos recortar, copiar e colar desse jeito. Como assim? Ah, tá. Veja, tem um programa inteiro. Aí o que nós fazemos? Nós cortamos as partes e repostamos. As partes mais importantes, no caso. Não, assim, as que mais chamaram a atenção. E o pessoal vai comentar isso, viu, Marcele? Tá, você vai ficar bem, tá famosa. ótimo. Ou não. Tudo bem. Tô brincando. Vai que aparece uma pessoa lá dizendo, mas doutor, fulano de tal, disso. Justo, glúten, isso acontece. Isso sempre acontece isso. E aí, hoje, a gente tem a questão da tecnologia, né? Todo mundo tem acesso à informação muito fácil. Justo. E a gente tem vários tipos de informação. E para a pessoa que não entende, para a pessoa que é realmente leiga naquele assunto, tem várias vertentes para ela acreditar, entendeu? E o que é que eu digo? Acredite na ciência. Busque o que está na ciência. Porque como é que a gente testa algo para colocar para nós humanos? É através da ciência. Eu não posso chegar hoje e dizer, olha, se você comer esse mouse aqui, ó, amanhã você tá bombadão, por exemplo. Eu não posso. Se eu testar isso aqui e funcionou, eu testei pessoas consumindo isso e pessoas sem consumir. E eu vi que nas pessoas que consumiram teve uma diferença, aí sim eu posso dizer, entendeu? Mas sem testar, sem verificar, sem nada, dizer só porque eu acho, só porque em mim, por exemplo, eu tenho intolerância à lactose. Eu vou tirar a lactose de todos os meus pacientes porque eu tenho intolerância? Eles não são iguais a mim. Cada pessoa é uma pessoa, entendeu? Tem gente que não vai sentir desconforto nenhum. E tem gente que vai comer um brigadeiro, um pedacinho de queijo e já está passando mal. No meu caso. Oh, Jesus. Agora, uma coisa que eu quero te perguntar aqui, já que o povo está tudo tímido. Franciele, é verdade que comer cenoura deixa a pele mais bonita? Tem relação. Tem relação. Tem relação. Me explique. Mas assim, comer um alimento, um só específico, ele não vai mudar. Por exemplo, se você... Passa a receita aí pra nós. Viu? Por exemplo, se você tem uma rotina, né? De comer, por exemplo, sempre lanches, refrigerantes, e aí você come a cenoura acreditando que ela vai melhorar a sua pele, ela sozinha não. Mas dentro de uma rotina alimentar mais saudável, dentro de um padrão alimentar mais saudável, sim, vai influenciar na questão da pele, sim. Depois você me passa a receita. Uma coisa, nós já estamos aqui no Dia Internacional da Mulher e... Verdade. Tá vendo? Por isso estamos aqui com a mulher, né, querido? Né? Não só por isso, porque... primeiro, nós temos uma amizade. Segundo, é muito competente, né? E terceiro, porque eu conheço. Né? Pela amizade, na verdade. Tá vendo? É isso. Veja, eu estava... Eu fugiu, viu? Tá vendo? A gente vai brincar e acaba fugindo. Mas, contudo, entretanto, hoje em dia, mais do que ontem, porque eu tô vendo que a cada dia que passa as coisas ficam mais passageiras. Né? Tudo é muito rápido, está acontecendo de uma forma muito rápida. Por exemplo, as mulheres têm as cólicas pré-menstruais e coisa e tal. E aí apareceu o pessoal do yoga dizendo, olha, se você fazer esse exercício e tal, assim, você vai melhorar. Se você fizer isso ou aquilo, você vai melhorar. E uma coisa que me disseram muito é que a alimentação influencia bastante. Conte aí, principalmente para aquelas mulheres que sofrem com dores mortais, que eu nem imagino como seja isso. O que ela pode fazer, que tipo de alimento ela pode ingerir para que, né,
passe melhor por essa fase? Influencia, ajuda ou atrapalha, dependendo da situação. Mas assim, quando a gente fala de mulheres com cólicas mortais, vão no médico, viu, gente? Não é normal. Não é normal. Não. Às vezes a pessoa tem endometriose, às vezes a pessoa pode ter uma síndrome de ovários policístico, pode ter algo outras coisas relacionado àquela cólica. E aí não vai ser só a alimentação que vai influenciar, a alimentação também. Mas pode ser que precise de um medicamento, no caso da endometriose, algumas pessoas precisam evoluir para uma cirurgia, entendeu? Uhum. Então é algo assim que, primeiro, vão fazer os exames de vocês, façam tudo bonitinho, não espere só que a alimentação vá lá e limpe tudo, arrume tudo. Uhum. Mas sim, a alimentação influencia. E aí, o que é interessante? Principalmente no período pré, né? No pré-menstrual, porque você meio que está preparando ali. Seu corpo todo está preparando para que ela chegue. Então, já vai pensando ali no pré, não deixa só, chegou, agora eu vou fazer tudo isso. Vai pensando no pré. Uma semana antes, já vai tendo aquele cuidado. Aumentar o consumo de água. Aumentar mesmo, porque o sangue tem muita água, a gente perde mais água nesse período. Então, você precisa aumentar. Você não, né? Mas vocês, mulheres, precisam. Aumentar o consumo de frutas, verduras. Tentar colocar uma alimentação mais natural possível. E aí, evitar comidas com muito conservante, comidas mais industrializadas. Tentar evitar ao máximo nesse período. E aí a gente vai para uma questão do doce, porque você não falou, mas eu já vou te dizendo que é algo que eu escuto todos os dias, assim, a vontade de comer doce aumenta nesse período. E isso é normal, realmente isso acontece, isso é científico, já está comprovado, já está com o caderninho anotando, claro. Né? Realmente acontece. Por quê? Porque toda vez que a gente sente, que a gente tem, por exemplo, no caso da mulher, nesse período ela vai ter alterações hormonais. Né? E aí, nessas alterações hormonais, existem baixa de hormônios que geram prazer, que geram a sensação de alegria, de felicidade. E por que vem a vontade de doce? Porque quem é que come um doce e não fica alegre? Não tem como. A não ser que a pessoa tenha alguma disfunção, algum problema, algum transtorno alimentar, realmente, às vezes, vem acompanhado de uma tristeza. Mas o normal é que a gente coma doce e se sinta satisfeito, se sinta bem com aquilo ali. Então, o nosso cérebro, ele é lindo, ele sabe disso. Então, por isso que a gente sente mais vontade de comer doce. Porque é como se fosse uma compensação. Como se fosse, não, é realmente uma compensação. Se meu hormônio de bem-estar está baixo, eu preciso fazer alguma coisa para compensar bem-estar. E aí a gente pensa também na rotina de atividade física. Para quem consegue fazer nesse período, também é interessante. Porque a atividade física também ajuda a liberar hormônios de bem-estar. Então, influencia também. Muito bom. Uma coisa que você disse um tempo atrás que eu fiquei bem assim, como é isso? Foi na questão da retenção de líquido. Né? E alguém perguntou sobre a retenção de líquido, você disse, não, tome água. Ou uma coisa líquida, uma coisa desse. Sim. Me explica melhor isso, porque eu fiquei na dúvida e eu acredito que não só fui eu. É porque quando você fala assim, dá aquela sensação de se eu estou retendo é porque tem muito, né? Dessa ideia. E é o contrário, eu estou retendo porque tem pouco. Muito entendeu? bem. Então, por isso que a gente precisa colocar mais água no corpo quando a gente está assim. Mais água. Então, beba água. Às vezes, principalmente quando a gente está voltando de uma rotina de final de semana, às vezes viajou, saiu mais da rotina alimentar. E aí a pessoa volta, meu Deus, eu engordei 1 quilo. Como assim? Eu recebo esse tipo de mensagem. Dia de segunda-feira é o dia. E, doutora, eu voltei e já aumentei aqui 1 quilo e não sei o quê, e aquele desespero. E às vezes não é. Às vezes você mudou a rotina, se você parar para observar o que você fez naqueles dias, não bebeu às vezes nem 1 litro de água. E sim, o nosso corpo vai reagir de alguma forma. Então, a retenção, ela vem. Às vezes, aquilo ali é retenção. E a pessoa está desesperada achando que aumentou em peso, realmente. Que aumentou em gordura. E não é. É retenção de líquido. Ela precisa colocar água para desinchar, digamos assim. Pronto. Foi bom você falar nisso, porque isso dá outra ideia. Me disseram que, por exemplo, você vai dormir. Você comeu, tal, aí no seu período você foi lá e dormiu. Aí a cada 1 hora você acorda para ir no banheiro e tomar água. Tá com diabetes. Tô com diabetes. A cada 1 hora? Não, eu tô exagerando. Mas nesse caso, sim, repetidamente é um caso já...
Se, por exemplo, você acorda uma vez à noite, vai no banheiro e dá vontade de tomar água, ok. Mas se você, não só à noite, no decorrer do dia, você sente muita sede, tem que ser investigado se realmente é sede, porque se for sede, você está consumindo pouca água. Se você consome muita água, você se percebe todas as vezes você está querendo água, e mesmo assim essa sede não passa, é uma sede em excesso, aí é caso de ir para o médico, fazer os exames, ele vai pedir tudo bonitinho para ver se não existe aí uma porta para um diabetes, realmente. Tá vendo? Você escute o que a doutora Franciele está dizendo, viu? Bom, nós Nosso já falamos... corpo, ele sempre dá sinais, né? E tudo que for em excesso, tudo que for assim, você perceber que é muito exagerado, o ideal é procurar um médico mesmo. Não é aquela coisa de, eu não vou estar no médico todos os dias porque não tem necessidade e tal. Não, se você faz seus exames de rotina, tudo certinho, beleza. Mas se mesmo fazendo assim, aparece algum sintoma ou algo que te gera desconforto e você está com dúvida, não sabe o que é, procura um médico. Se chegar para mim, por exemplo, eu vou encaminhar os exames, mas preciso mandar para o médico. Porque quem vai fazer o diagnóstico de qualquer forma é o médico, entendeu? Então, vamos para o médico. Vocês homens também. Rapaz, façam seus exames de rotina, viu? Né, por amor de Deus, façam mesmo. Porque não é à toa. Gente, as mulheres é a coisa mais fantástica do mundo. Primeiro porque elas estudam mais que os homens. Segundo, né, as estatísticas dizem isso. Segundo, elas vivem mais que os homens. Por quê? Porque as mulheres se cuidam mais do que os homens. Na saúde a gente realmente tem muitos trabalhos desenvolvidos em cima disso e até iniciativas para os cuidados com os homens, na maioria das vezes como que eu posso dizer? Gerenciada por mulheres. Campanhas, por exemplo, de Novembro Azul, se você for procurar a maior rede de movimentação, é das mulheres. São campanhas para essa campanha especificamente é para o cuidado com os homens. Mas a movimentação, se você procurar, vai ser principalmente das mulheres. A gente influenciando os homens, a gente puxando a cordinha e trazendo os homens. Porque os homens são rebeldes, Franciele? Me fala um pouquinho. Me responda você, não sei porquê. São cabeça dura, né? Não sei. Pois é complicado esse povo. Mas uma outra dúvida que surge é o seguinte. Tem umas pessoas que se alimentam ali, 7 da manhã, meio-dia e 6 da noite. Sim. Só que o que acontece? Beleza, até aí normal. Agora, se a pessoa come qualquer coisa 8h30, 8 horas da noite, ela fica com uma sensação de inchaço. Isso é qualquer alimento, qualquer um que seja. Isso aí é sinais... Tem algum sinal aí que a pessoa deva se preocupar? Será que isso é uma consulta assim, pessoal? Não. É porque eu conversei com o pessoal do trabalho e tudo, porque eu não podia chegar aqui e ficar só fazendo perguntas minhas, né? Aí você coletou essas dúvidas. Claro, as informações. Entendi. Existem estudos realmente voltados para essa área de comer até que horas eu devo comer, posso dormir quantas horas depois. Existem estudos voltados para isso. E existem estudos que comprovam que o ideal é que você durma pelo menos aí 2 horas depois de jantar. 2 horas. Isso. Jantar ou de fazer ceia, o que você fizer. Tem gente que não faz ceia, tem gente que faz. Depois de comer a última refeição, levar pelo menos umas 2 horas. Aquele comer e deitar não é interessante. Realmente aquilo ali gera alguns desconfortos, pode gerar refluxo, pode gerar algumas outras situações. Mas assim, se a pessoa come qualquer alimento e ela se sente inchada com qualquer alimento, eu acho interessante ela ir no médico ver o que é isso. Claro, perfeito. Não é normal, não. Não é normal, Mesmo que você seja uma pessoa que deita em seguida e ela sempre se sente assim, não é normal, não. Mas pode experimentar, esperar um pouquinho mais de tempo para deitar depois, para ver, entendeu? Né? É porque, veja, quando você dorme, o seu corpo todo dorme. Bom, é para ser assim, né? Ou seja, porque o intestino tem que parar de funcionar, que ele tem que descansar, já que você não está funcionando. Né? Não está funcionando, é ótimo, né? Você não está ativo, né? Atividade. Não tá, mas ele precisa, tipo assim, e a última refeição vai ser processada a que horas? Que horas? Muito bem. Tem que ser processada, em entendeu? Então, algum assim, momento, o corpo né? para, mas ele não para totalmente, né? Justo. Ele para, tipo assim, a parte que precisa parar. O corpo é lindo, né? Ele é super inteligente, ele é uma obra
Maravilhoso. Né? Isso é fantástico. Tá vendo? Gente, deixa eu ver se tem alguém querendo falar com nós aqui. Aqui nós... não tem ninguém, será? Olha, todo mundo ficou intimidado com a presença de Franciele. Só a menina ali que estava procurando o café. O café. Eu também estou aqui me perguntando a mesma coisa. Cadê o café? Pois é, Franciele. Não, o café. Mas ali o nosso amigo Vatso. Cadê o café? Aproveite que nós estamos aqui com ela, Franciele. Essa Cadê mulher que sabe muita coisa sobre nutrição e tire a sua dúvida. Não tem... Eu acho que tem. isso é culpa sua. Porque não tem café, Vatso ainda está com cara de sono. Sem café. Será, Vatso? Rapaz, não é brincadeira, não. Tá, rapaz. A carinha dele, cadê meu café? Onde está tu? Né? Diz a música, onde está meu amor, né? O café acabou, que pena. Pois é. Tá vendo, Franciele? Mas, enfim, nós não podemos parar porque a nutrição é um fato muito importante nas nossas vidas. Já falamos sobre história, até falando do Yuval, ele precisa mandar o meu cachê, né, já que ele é best-seller. Né, escreveu um livro best-seller. E eu aqui não sei quem é essa pessoa. Você não sabe quem é o Yuval Harari? Não? Tá certo. Que pena, Franciele. Eu estou aqui sem comentar, porque eu não sei quem é, não posso falar. O homem que escreveu Uma Breve História do Homo Sapiens. Ah, o livro eu conheço. Tá vendo, Harari? Ela não te conhece mais seu livro. Desculpem. O livro eu conheço, mas gente, é muita informaçãozinha para caber aqui. Pois é. Muita informaçãozinha. Então o nomezinho escapou, mas o livro eu conheço. Muito bem. Você sabe que o nosso país é um país esquisito. Por quê? Porque quando se fala de assuntos bons, ele está nos rankings lá do 100. Quando fala de coisas ruins, ele está entre os primeiros. E uma delas eu acho isso ruim, agora você vai me dizer se é ou não. O nosso país é o 6º em uso de agrotóxico. Né? E teve um tempo que o pessoal estava falando dos transgênicos. Mas como eu disse, tudo está muito rápido, o pessoal fala hoje, esquece amanhã e a coisa não deixou de existir. O que é uma alimentação saudável hoje, sabendo que nós estamos em um dos países que mais usa agrotóxicos nas suas plantações? Agora você tocou num ponto que deve ser, que se não é, mas precisa ser, a principal preocupação quando se fala em alimentação. Porque a gente tem um olhar para a questão do peso, tem um olhar para outras situações, mas às vezes essa fica um pouco esquecida. Existe uma movimentação específica e em pequenos grupos e um grande grupo que se volta para a ciência, mas não olha para essa área, digamos assim, sabe? E realmente é algo que influencia muito na alimentação. E existem formas de diminuir, de tentar diminuir, né? Nós nutricionistas, não eu, mas outros antes de mim, desenvolvemos formas de tentar amenizar esses efeitos. Mas que existe. E a gente vai ver mais no longo prazo, né? Porque muitos estão sendo incluídos mais recentemente. Então fica difícil a gente dizer como que vai ser. Leva aí uns 10, 20 anos talvez, para que a gente veja o que vai evoluir na população, a inclusão de mais agrotóxico todos os dias, né? Mas assim, o que a gente pode fazer para tentar amenizar? A gente tem, primeiro de tudo, os orgânicos, para quem pode, para quem consegue pagar, porque realmente o custo é maior. E aí a ideia é que quanto mais a gente compre, com o tempo o preço diminua um pouco mais, né? A gente tem, não sei se você sabe, mas aqui em Aracaju, por exemplo, a gente tem uns 3, 4 locais mais ou menos que fazem entregas de orgânicos. Você compra e tem os dias certinho e eles vão lá e entregam a sacola na sua casa. E aí, inclusive eu faço isso. Quando às vezes você não consegue comprar 100%, até porque como no orgânico nem sempre vai ter disponível aquele alimento em si, porque como ele é orgânico, ele é alimento de safra, de momento. E o agrotóxico, ele entra nisso, ele faz com que a gente consiga ter aquele mesmo alimento o ano todo, né? Então, quando você compra orgânico, não vai ser bem assim. Mas você pode comprar uma parte orgânico, uma parte convencional, entendeu? Uma parte com agrotóxico. É uma vertente. Tem gente já que consome somente orgânico. Para quem pode,
ótimo, mas nem todo mundo pode pela questão do preço. Não é acessível para todo mundo. E aí, nos agrotóxicos, o que a gente tenta fazer para diminuir? Lavar bem os alimentos, principalmente frutas, verduras, hortaliças, lavar sempre que você conseguir pegar aquele alimento, passar uma esponjinha, ajuda também a diminuir aquela quantidade da casca, entendeu? Então, são ações que a gente vai tomando, existem orientações do Conselho mesmo, federal, para que a gente consiga diminuir, mas zerar, pegar o alimento e dizer eu zerei o agrotóxico desse daqui, a gente não vai conseguir. Né? A gente consegue diminuir, mas zerar não. Bom, estamos chegando ao final do programa. Só que a gente não pode esquecer de falar da beleza. Você gosta de jogo? Mulher, né? Pois é. Você gosta de jogo? Jogo de futebol? Não, jogo, videogame. Não. Não, tá. Então você não conhece. Mas existe um jogo... Talvez eu conheça. Talvez. Ele é muito famoso. Diga. The Last of Us. Não conheço. O último de nós. Bom, lá nesse jogo tem uma cena que tem o protagonista e sua amiga de aventura. Né? Aventura porque eles estão matando um zumbi. Não é romântico, não. Entendi. E aí ela vê um cartaz de uma mulher super magra. E aí ela olha, né, para o Joel, ele olha para o Joel e diz bem assim, na sua época não tinha comida, não? Aí ele diz, tinha sim. E por que ela é tão magra? Beleza. Né, alguns anos atrás, ano passado, retrasado, tivemos casos, né, principalmente das modelos, que sofre daquela... Ai, fugiu a palavra, me ajude. Anorexia. Isso. Entendeu? Ou bulimia. Agora, por que as pessoas sacrificam sua saúde em nome da beleza e não do bem-estar? E aí a gente volta mais uma vez para o contexto social, né? Por que muitas mulheres adoecem nesse sentido? Existe uma pressão social de que a mulher tem que ser magra, a mulher tem que andar arrumada, a mulher já nasce pequenininha, já coloca um brinco. Então, existe realmente uma pressão pela beleza e isso não é de agora, isso é de muito tempo, né? Muitos anos atrás da gente. Antigamente não tinha maquiagem, as mulheres passavam carvão no Egito, por exemplo, que era uma forma dela destacar os olhos. Então, assim, é algo já antigo, né? E a gente vem trazendo para os dias de hoje. Aí a gente vem para essa questão do corpo. Existe também uma pressão por tempos. Por exemplo, houveram tempos atrás que as mulheres mais bonitas eram as mulheres mais cheinhas, com o quadril mais largo. Inclusive, existiam roupas para ajudar a aparentar que a mulher tinha o quadril mais largo e tal. E aí existe o momento do super magro, digamos assim, e a gente chega nos momentos que o corpo mais modelado é o mais bonito, digamos assim. São fases. E isso vai influenciar em qual fase cada mulher está vivendo, né? E em qual ciclo também ela vive. No caso das modelos, existe a pressão delas estarem naquele padrão, que hoje, em muitas agências, muitos desfiles, também já está sendo um pouco mais quebrado, digamos assim, isso. A gente já tem modelos gordas, a gente já tem modelos mais cheinhas, representando também, porque as mulheres, num contexto geral, eu colocar uma mulher magra para representar, por exemplo, o Brasil, ela não representa, assim, entendeu? Se a gente pensar no modelo de corpo que a gente tem no Brasil, o principal modelo de corpo não é o modelo da mulher magra, entendeu? Isso não significa dizer que a mulher magra não pode representar, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que ela está representando o país, mas ela não está representando todas as mulheres do país. Sim. Então, já existe mudanças quanto a isso também, que a gente fala em mudanças sociais, né? Mas por que voltando para a sua pergunta, por que as mulheres chegam a essa situação? É doença. No caso de anorexia e bulimia, é doença. Doença que precisa ser tratada acompanhada por nutricionista, médico e psicólogo. Realmente doenças da mente, né? Assim como depressão, assim como outras doenças que precisam ser tratadas e acompanhadas pelos médicos, nutricionistas, psicólogos. E existe também, no caso da anorexia e da bulimia em si, tem essa relação com a alimentação, com o padrão alimentar,
e com a pressão que elas sofrem. Mas não são só as modelos que desenvolvem isso e também não são só mulheres. Homens também. Existem casos de homens também que desenvolvem. Existe também hoje, por exemplo, um transtorno chamado vigorexia, que é aquela pessoa que treina, que come bem, mas ela sempre quer treinar mais e ela sempre quer comer bem, 100% bem. Aquela pessoa que não se imagina comendo um brigadeiro, entendeu? Já viu pessoas assim extremamente saudáveis? Conheço pelo menos um. Então, existem também, principalmente os praticantes de academia, sempre, não que todos sejam, mas você sempre vai conhecer alguém que é assim ou que em um determinado momento da vida esteve assim. E também é um tipo de transtorno que precisa ser acompanhado. Tudo que é muito exagerado, que você coloca toda a sua energia naquilo ali, tem que ser estudado se realmente é normal, entendeu? Ou se é um transtorno que precisa ser tratado. Porque isso vai influenciar no resto da vida, como um todo, no dia a dia. Imagina uma pessoa que tem que comer 100% saudável, como é que ela senta na mesa com a família? Como é que ela vai comemorar um aniversário de alguém? Entendeu? Existe essa questão, porque o comer, ele não é só nutriente, o comer é social. Muito antes da gente se preocupar com dieta, com todas as outras coisas, a gente precisa comer. Sim. E a gente usa o comer no social porque tudo que a gente vai fazer, vai comemorar alguma coisa, vai fazer uma festinha, vai fazer aniversário, batizado, casamento. Tudo tem o quê? Comida. Comida Sim. é o que liga todo mundo. Justo. Então a gente precisa ter esse cuidado, esse olhar social para a alimentação, não só a dieta em si, individual. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Entendeu? Existe o todo, o ser humano, né? Como um todo. Ok, Franciele. Nós vamos... Então, agora sim. Para terminar, Franciele, você cozinha? Sim. De verdade? Sim. Tá bom. Queima umas coisas? Sim. É normal, né? Normal. Faz parte do processo do cozinhar, mas eu gosto de Eu gosto de programa de entrevista. E o Taz, né, que está no comando do Provoca, agora ele fez uma pergunta para... Me fugiu o nome dela. Me perdoe, querida. Ele perguntou o que é a vida para ela e ela falou assim, é o que a gente faz entre uma refeição e outra. Eu achei isso fantástico. Mas o que é a nutrição para você? O que é ser nutricionista para você? Eu acho que é o cuidar, sabe? Não é só o se alimentar em si. É o cuidar da pessoa como um todo. Eu acho que o ser nutricionista é o cuidar. O resumo é o cuidar. A saúde, no geral, tem que pensar no cuidar. E quando eu penso no cuidar, eu penso no todo. Eu não penso só naquela refeição específica, naquele plano alimentar específico. Eu preciso pensar na pessoa como um todo. Eu preciso pensar na rotina, eu preciso pensar nos gostos alimentares daquela pessoa e tentar colocar aquilo ali de uma forma que para ela seja saudável. Não para ele, para fulano, mas para aquela pessoa que eu estou ali, quem está ali na minha frente, entendeu? Não vai ser igual para todo mundo. Acho que é isso, vou cuidar. Muito bom. É isso aí. E assim vamos terminar o nosso programa com ela, Franciele aqui. Que bonito, hein? Se vocês não esclareceram sua dúvida, perderam a chance, mas não tem problema. Manda direct, tá tudo bem. Manda direct lá para Franciele. Tira suas dúvidas. Mais importante, marque a sua consulta, viu, querida? Meu amigo. Marque a sua consulta e quinta-feira estamos de volta no Café com Jota. Espero que já tenhamos café nesse dia. Né? Espero também que tenha café para a próxima pessoa, né? É isso. Queridos, um forte abraço, um cheiro e até quinta-feira com Café com Jota. Tchau! Tchau, tchau. Café com o Jota, na Rádio Web Metrópole. Metrópole.